características cognitivas e adaptativas. Falei até mais calmo. Porque eu falei tanto nas outras aulas de características adaptativas que agora vamos ter essa aula sobre características cognitivas adaptativas, que faz parte também do diagnóstico, faz parte do funcionamento do aluno, faz parte de tudo. As características cognitivas, ela é o quê? O funcionamento intelectual, ou seja, processamento mental, que são envolvidos na aprendizagem. Quais são as principais características? Raciocínio lógico reduzido, dificuldade em compreender as relações causa e consequência, pensamento concreto, que é a dificuldade de abstração, lentidão no processamento de informações, precisa mais tempo para compreender e responder, não pode dar comando triplo ou duplo, precisa ser comando a comando, déficit de memória, memória de trabalho, memória de curto prazo e também dificuldade de atenção e concentração, dispersa com facilidade e perde o foco com muita facilidade. E a dificuldade de generalização. Aprende em um contexto, mas não transfere para outra. Tem uma baixa flexibilidade cognitiva, dificuldade em mudar a estratégia ou lidar com o imprevisto. Essa baixa flexibilidade cognitiva não chega a ser uma rigidez cognitiva, certo? Se chegar a ser rigidez cognitiva, aí precisa procurar se essa pessoa com deficiência intelectual não está atrelada ao autismo, certo? E aí, a tradução de tudo isso na prática, né? Porque é muita teoria, eu falei até mais rápido. Então, a tradução na prática, o que é? O aluno, ele aprende do jeito dele, mas ele precisa de mais tempo, de muita repetição, muita mediação e estratégias concretas, completas, estratégias pedagógicas consistentes. E o que são as estratégias pedagógicas consistentes? Baseada em evidência, não é no achismo. Eu acho que vai dar certo, não. Tem que ser características baseadas em evidência. Tem que ser estratégias baseadas em evidência. E agora entrando nas características adaptativas, que vem do Manual de Diagnóstico e Transtornos Mentais, DSM-5. Vamos esperar sair o 6, para ver se vem as mesmas coisas. E aí, as características adaptativas são 3 domínios, tá? 3 domínios. O conceitual, social e prático. Conceitual, dificuldade de leitura, escrita, matemática. Compreensão limitada de conceito abstrato ou nenhuma compreensão. E dificuldade em organizar informações. Ele tá aqui contando uma história para você, aí ele começa, eu fui à praia. Aí ele vai dizer, olha, lá na praia eu comi um peixe. Aí depois, olha, quando eu fui para a praia, o carro, então ele não tem uma ordem, certo? Ele vai lembrando e vai falando. Também é comum no TDAH, por isso que é tão complicado o diagnóstico. Porque é muito parecido, todos os síndromes e transtornos, assim, TDAH, deficiência intelectual, altas habilidades, superdotação, autismo, eles são muito parecidos. Por isso que é muito importante o diagnóstico completo e preciso. E aí, o segundo domínio é o domínio social. Qual é o domínio social? Ele tem dificuldade em interpretar as regras sociais, certo? Então, como seria? Seria do jeito que a minha avó falava. Maria vai com as outras. Então, ele vai fazer o que os outros estão fazendo, certo? Por isso que precisa muito estar orientando essa criança e esse adolescente. Imaturidade nas interações. Por quê? Pode ser que o indivíduo na mesma idade dele, ache ele muito criança, muito besta, eu boto entre aspas, muitas aspas. Porque uma criança, um adolescente, por exemplo, de 15 anos, pode ser que eles reconheçam com 12 anos, com 13 ou até mesmo 11 anos, dependendo do nível de deficiência intelectual que ele tenha. Então, essa imaturidade vai fazer com que caia a autoestima, vai ter o isolamento, pode vir a depressão, a ansiedade atrelada. Então, é muito complicado. Precisa realmente de suporte essa pessoa. E a dificuldade em compreender as emoções, as próprias dos outros, por isso que é tão importante trabalhar as emoções,
E aí, deixa eu mostrar um exemplo para vocês de como eu trabalho as emoções. Vale, cadê minhas emoções? Pois é, minhas emoções. Depois eu mostro para vocês em outra aula. Eu tenho uns emojis. Achei. Eu tenho uns emojis que eles são assim, ó. É muito legal para ensinar. Olha como é legal, é bonitinho. É muito legal para ensinar um deficiente intelectual as emoções, certo? Esses são os emojis. Esses emojis eles são de madeira. Aí tem esse adesivozinho, parece ser um adesivo, certo? E aí esse jogo das emoções é muito importante, por quê? Porque assim ele vai conseguir entender as emoções próprias dos outros. O que é que eu tô sentindo agora? Às vezes é difícil a gente nomear o que tá sentindo no momento. Então imagine uma criança ainda com deficiência intelectual. Então ele consegue entender as próprias memórias e as próprias emoções e a dos outros também, tá certo? E aí ele também tem vulnerabilidade à manipulação. Pois é, aquele aluno que, por exemplo, um outro aluno espertinho diz assim, faz aquilo, vai lá, faz aquilo. Ele vai lá e faz. Aí é dito como besta, certo? Que aí todo mundo consegue que ele faça as coisas para ele. Então, tem isso também, certo? Então, o professor de sala de aula, os colegas mais fiéis, devem ter essa observação, tá certo? Então, é meio que um treinamento de sala de aula para poder proteger essa criança, esse adolescente que tem deficiência intelectual. E o 3, que é o domínio prático. O domínio prático já diz, é a prática. A alimentação, higiene, locomoção, que é o que o cuidador faz, certo? Social, profissional de apoio faz, certo? E ajudar nas atividades diárias escolares. Aí é o assistente terapêutico. Então, locomoção, alimentação, higiene, cuidador. Locomoção, alimentação, higiene social, profissional de apoio. Locomoção, alimentação, higiene social e ajudar nas atividades da escola, assistente terapêutico. Certo? Entenderam os níveis de trabalho, né? Então, esse domínio prático é dificuldade no autocuidado, dificuldade na rotina, dificuldade em organizar as tarefas diárias, necessidade de supervisão constante, certo? E a relação entre cognitivo e adaptativo é onde muitos erram, sabe? Muitos profissionais, porque nem sempre o nível cognitivo ele vai explicar totalmente o desempenho adaptativo. Pode ser que ele seja super funcional nas atividades de vida diária e pode ser que ele não consiga entender de jeito nenhum as relações sociais e atividades de sala de aula. Mas na autonomia, perfeito. Então, nem sempre o cognitivo vai explicar o adaptativo, nem o adaptativo o cognitivo, tá certo? Os dois, eles são separados, mas devem ser entendidos juntos. O ambiente e o apoio influencia diretamente na autonomia, certo? E o diagnóstico atual valoriza mais o funcionamento adaptativo do que apenas o QI. Como eu falei para vocês, o coeficiente de inteligência, que é o QI, é apenas medido ali no final, porque é obrigatório e também para dizer assim, realmente, certo? Vamos fechar com esse. Então, mais de dúvidas, certo? Então, são mais esses dois. E então, qual é o impacto na aprendizagem? O impacto é total. Ritmo mais lento de aprendizagem, necessidade de ensino muito mais estruturado, colorido, que chame a atenção, diferente do autismo, que precisa de baixo estímulo, o deficiente intelectual ele precisa de muito estímulo, dependência de mediação pedagógica e maior necessidade de apoio individualizado, maior necessidade do AEE, certo? Eu até falei 2 vezes, que é tão importante de dizer. E a síntese, qual seria a síntese técnica para a gente fechar essa aula aqui? Características cognitivas da deficiência intelectual, ela envolve o quê? Limitações intelectual,
como dificuldade de raciocínio, memória, atenção, processamento de informações e também a prática adaptativa, o conceito adaptativo, os domínios, certo? Que são tão necessários para a vida cotidiana. Então, a compreensão integrada de tudo isso, ela é fundamental para o planejamento de intervenções educacionais eficazes. Então, se o professor ele só olha o cognitivo, ele vai ensinar o conteúdo, mas essa criança não vai absorver. Se ele entende o adaptativo, se ele entende e ensina sobre a vida, ali no contexto, por exemplo, eu não preciso aprender a ler e escrever. Não preciso. Tem aluno com deficiência intelectual que ele chega pra você e fala isso, certo? Já falou pra mim assim, eu não sou obrigado. Exatamente, eu não sou obrigado, tá? Eu era professora de sala de aula e esse aluno, ele tem deficiência intelectual. Isso muitos anos atrás, eu nem entendia deficiência intelectual ainda. Mas ele dizia, né? Eu não sou obrigado. Pois é. E aí, o professor ele precisa ensinar para a vida. O que foi que eu fiz com esse aluno? No meu dia de planejamento, eu peguei esse aluno. Claro, com a autorização dos pais, lógico. Eu dei uma volta na escola. E aí, na escola que eu trabalhava, tinha mercantil, o ônibus passava, tinha algumas coisas, né? E aí, eu fui dando uma volta com ele, mostrei o nome da escola. Aí, ele disse, eu sei o nome da escola, é tal. Aí, disse o nome da escola. Pois é. E aí, fui com ele, né? Vamos ali comigo no mercantil. E aí, eu fui com ele no mercantil. Dei umas moedas pra ele. Aí, a pessoa do caixa disse assim, deu tanto. Aí, ele, tia, aí eu, pois é, pode dar. Pode dar tanto pra ir pro caixa. Aí, ele ficou olhando assim pra mim. Aí me entregou de novo, eu fui, dei pra ele e tudo. Comprei uns bombonzinhos, um chilito ali pra poder, digamos, autoestima, né? Pra poder ele ter essa vontade de aprender. E aí eu dei mais uma volta, e aí o ônibus passou. Olha, tu pega esse ônibus pra ir pra casa? Aí ele, não sei, minha mãe veio me buscar. Tá certo, então você não sabe pegar ônibus, né? Aí ele ficou olhando assim pra mim. E aí eu dei mais uma volta com ele no quarteirão, mostrando pra ele, né? Um local onde vendia água, um local onde ele podia comprar alguma coisa pra ele comer, um salgado, um suco, uma coisa assim. E aí, o que foi que aconteceu? Ele se viu obrigado a aprender a ler e escrever. Gente, não foi 2 meses para essa criança conseguir aprender a ler e escrever. Agora, por quê? Eu mostrei para ele o porquê. Olha, ele deixou a mãe dele... ele deixou a mãe dele tão de um jeito que a mãe dele disse que não estava mais aguentando. Ele direto perguntando as coisas, querendo aprender. Agora, por quê? Porque eu mostrei para ele a necessidade. Então, por isso que o professor, ele precisa, para ensinar o cognitivo, ele precisa abrir para a vida. Por quê? Muitas vezes, eu podia ter passado essa tarefa para casa. Poderia, sim. Mãezinha, faça o seguinte, faça isso e tal, e tal, e tal. Mas, o que foi aconteceu? Eu sabia que a família não ia fazer. Eu sabia que a família não ia ter tempo disposto para isso, ia ficar sem paciência, não ia conseguir. Então, o meu planejamento não é para me planejar para um aluno? Pois é, eu fiz o planejamento com o próprio aluno. Eu fiz o planejamento com ele, então foi ótimo, foi maravilhoso. Então, isso é que diferencia um professor comum que vê só o cognitivo com um professor realmente que vê e abre para a inclusão. Então, é isso, certo? Então, essa foi nossa aula e vamos para as próximas. Vamos correr com esse curso. Tchau, gente!